palavra de Deus nos ensina a respeito da integridade. E eu e você precisamos entender a importância dela, não apenas presumindo pelo fato de que Deus nos ordenou, mas também o que ela produz, o que proporciona, aonde ela nos leva. Qual o valor da integridade? Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Estou hoje na Praia do Forte, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico que nós queremos trabalhar hoje está no Salmo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o 5, que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Eu quero destacar as frases: aquele que vive com integridade, e quem age assim não será jamais abalado. O verso 1 apresenta o segredo de vivermos, de andarmos na presença de Deus. Quando o salmista pergunta quem habitará no teu tabernáculo, ele está falando do lugar da manifestação da presença de Deus. Quem poderá morar no seu santo monte? Então, antes de mais nada, é introduzida a ideia e o conceito de que desfrutar de comunhão e relacionamento com Deus está relacionado à forma como nós andamos diante dele. Obviamente sabemos que nenhum de nós é salvo por obras ou por bom comportamento, mas quando a Bíblia diz que fomos salvos para as obras, significa que ela deve afetar o nosso comportamento. No entanto, o que precisamos entender a respeito de integridade, quando a Bíblia fala, a definição de integridade do dicionário é estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Ser íntegro é ser inteiro, não fragmentado, não estar em falta. A palavra de Deus também faz uma distinção entre fazer a coisa certa, quando por outro lado integridade tem a ver com ser correto, mais do que fazer aquilo que é correto. A Bíblia diz em 2 Crônicas 25:2 que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. A conduta e o comportamento até estava adequado, mas não procedia de um coração correto. Então precisamos destacar algumas verdades. Em primeiro lugar, integridade, ela é parte do anseio de Deus quanto ao homem. Deus esperava a integridade de Adão, o primeiro homem, e continua esperando de nós. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que esse é um elogio que Deus faz de boca cheia a respeito de Jó, quando ele diz para Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Isso está em Jó, capítulo 2, verso 3. Quando a Bíblia destaca características a respeito de José, que casou-se com Maria, se tornou pai adotivo de Jesus, nós não temos uma lista enorme, grande de características. A Bíblia diz apenas que José, está em Mateus 1,19, José com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Quando José está tomando a decisão de deixar Maria, com quem ele estava comprometido, podemos chamar de noivo, ele faz isso por um motivo, ele faz isso por uma razão. A interpretação que ele tem dos fatos, à luz daquilo que ele conseguia compreender, quando descobre sobre a gravidez dela, não era deduzir que aquilo fosse algo sobrenatural, mas mesmo sentindo-se enganado, traído, antes que um anjo de Deus lhe trouxesse explicação, a Bíblia diz que ele decide deixá-la em secreto, sem atacá-la. Ele não queria difamá-la porque era um homem justo, mesmo se sentindo enganado e traído. Ele diz: não vou abrir a minha boca para falar contra. Quando Deus encontra em José um homem íntegro, ele tem em José aquilo que ele espera para que o seu filho crescesse com uma boa referência paterna. Deus tem prazer na integridade. Provérbios 11:20 diz: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Considerando que é o anseio de Deus, o desejo de Deus, falando da parte dele, o que nós podemos destacar a respeito da nós
quando olhamos o ensino bíblico sobre integridade. Eu creio que podemos dizer, e eu quero enfatizar isso em segundo lugar, que integridade é uma decisão a ser tomada. O conselho de Josué a uma geração inteira no final dos seus dias, lá no capítulo 24, nos versos 14 e 15, é: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Não era apenas temer e servir, mas fazê-lo com fidelidade e com integridade. Ele diz: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão fazer a escolha de vocês, eu já fiz a minha. Aqui, José mostra que servir ao Senhor com integridade é uma escolha. O conselho de Davi a Salomão, em 1 Crônicas 28, 9, é: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aqui Davi está falando de reciprocidade e ele exalta a importância de servir ao Senhor com coração íntegro, com espírito voluntário. Se isso não fosse uma escolha, não haveria necessidade alguma de se tornar um conselho que um pai daria a um filho. Mas eu e você precisamos entender que integridade é uma escolha. José escolheu ser íntegro quando a mulher de Potifar insistia, tentando dia após dia para que ele se deitasse com ela. Mas o posicionamento de José é dizer para aquela mulher: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? José estava dizendo: eu preciso ser íntegro diante de Deus. Não importa aquilo que você está me oferecendo, nada tem mais valor do que a integridade diante de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito de Jó, nós vimos que Deus elogia a sua integridade, mas nós podemos entender um desenho um pouquinho mais preciso e detalhado da integridade de Jó por meio de outros relatos. Por exemplo, em Jó, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz: então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Naquele momento, por conta das circunstâncias, aquela mulher está dizendo: de que adianta servir a Deus? Ele não parece que está retribuindo sua integridade, desista dela, amaldiçoe Deus. A resposta dele é: você fala como uma louca. Ele está dizendo: nós vamos receber de Deus qualquer coisa, ele é justo e correto, ele é íntegro e nós vamos manter a integridade do lado de cá. Integridade é uma escolha. A Bíblia também diz em Jó 27, no verso 5, a respeito de uma perseverança, que é não apenas escolher a integridade, mas decidir não abandoná-la. Ele diz: longe de mim que eu dê razão a vocês, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. E nós percebemos que Jó se preocupava com isso nos mínimos detalhes. Em Jó, no capítulo 31, no verso 1, Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Outras versões dizem: não fixar os olhos. Obviamente, ele estava falando aqui a respeito de cobiça, embora vale destacar, depois de falarmos dessa decisão, que integridade também é fruto de uma interação com Deus. Nós decidimos, mas entendemos que ele oferece recursos que nos ajudam. Salmo 41:2 diz: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. O salmista está dizendo: a integridade é minha escolha, mas o Senhor me sustenta nela. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar aqui as consequências da integridade. Já vimos no início a respeito de andar na presença de Deus. Quem habitará no teu tabernáculo, quem poderá morar no teu santo monte. Nós vemos também nas Escrituras que Noé, por exemplo, chamou a atenção de Deus justamente pela sua integridade. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus. De novo, o relacionamento com Deus está presente. Em Gênesis, no capítulo 20, dos versículos 1 a 6, a Bíblia fala de um rei de Gerar chamado Abimeleque. Ele toma Sara, esposa de Abraão, porque Abraão havia dito que era sua irmã. Mas antes de se envolver com ela, ele é advertido por Deus em sonhos que não faça aquilo, que ele estava prestes a pecar.
Ele protesta a Deus no sonho e diz: o Senhor sabe que foi na integridade do meu coração. Deus diz: eu sei, é por isso que eu estou impedindo você de pecar. Quando decidimos ser íntegros, não apenas preservamos a comunhão com Deus, não apenas permanecemos na sua presença, mas o próprio Deus lutará para preservar esse relacionamento. O Salmo 24, que tem um tom muito semelhante ao do Salmo 15 que estamos refletindo, diz nos versos 3 a 5: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Há bênçãos provenientes da integridade. Segundo Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações íntegros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Deus vai manifestar sua presença, Deus vai manifestar as suas bênçãos e também a sua disposição de intervir fortemente em favor daqueles que o honram. Porque isso na Escritura se chama reciprocidade. O Senhor diz em 1 Samuel 2,30, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Portanto, não podemos nem acreditar na mentira de uma graça exagerada que não requer integridade, nem tampouco no outro extremo, na outra mentira de justiça própria, porque integridade não nos faz merecedores de nada, mas precisamos com equilíbrio entender a importância de honrar Deus, usar os recursos da graça e permanecer em integridade na sua presença.